Olá pessoal, aqui é o professor Baroni, sejam bem-vindos ao nosso quadro 5 dúvidas, 5 perguntas, 5 respostas, aqueles que você gosta muito, né? De todos os quadros, eu tenho certeza que você gosta de vários e esse é um deles preferidos aí que vocês sempre acompanham. Quero lembrar a todos vocês, quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, o seu comentário e também quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho aqui na Suno, relatórios, radares, recomendações, o link está aqui na descrição. Vamos lá, 5 perguntas, vamos à nossa primeira, que é do Lobo Sigma. Quando os juros caem, os fundos começam a ficar caros, é hora de fazer reserva de oportunidade para quando os juros subirem de novo, ter dinheiro para comprar os fundos baratos? Turma, vamos lá, time não supera juro composto, cuidado para não ficar inferindo aí ciclos de juros, quando é que vai cair, quando é que vai subir, e muitas das vezes isso pode te criar uma certa dispersão de foco naquilo que é realmente importante de você montar a sua carteira estruturalmente, tá? Você tem que ter uma carteira estrutural. O que é uma carteira estrutural? Eu quero ter renda fixa entre 10% e 30%, eu quero ter fundo imobiliário entre 20% e 40%, eu quero ter ações entre 20% e 30%, eu quero ter ETFs entre 10% e 20%, eu quero, sabe, sempre procura ter um mínimo máximo para que você possa se acomodar dentro das consequências aí, das casualidades, das consequências, das questões naturais que surgem dentro de uma carteira e dentro de um cenário macro que pode mudar e deve mudar e potencialmente irá mudar muitas vezes. Então é muito difícil eu falar para você, os juros ainda nem começaram a cair, você já está meio que implicitamente falando que vai cair, mas eles ainda não começaram, e você já está pensando quando que ele vai voltar a subir. Então veja que a gente pode estar fazendo aqui uma previsão que pode durar 24 ou pode durar 60 meses. E essa imprecisão gera ineficiência estrutural da carteira. Pergunta número 2, do Hugo Belotti. Tem uma carteira de fundos focada em shoppings, logística e FOFs. Faço aportes mensais com reinvestimento dos rendimentos a um valor fixo. Com a queda da Selic, fico na dúvida. Faz mais sentido manter a estratégia atual, usar só os rendimentos para comprar cotas e deixar o aporte fixo em caixa, ou até realizar aportes dos FIIs quando o PVP estiver mais esticado para formar caixa? Meu foco é aposentadoria e crescimento de patrimônio. Veja como basta falar que os juros devem começar a cair em 2026, as perguntas começam a ficar parecidas, não é verdade? Isso mostra que a natureza humana é o mesmo problema de sempre, as velhas questões de sempre. Aquilo que se repete, mas a gente insiste em fazer sempre os mesmos questionamentos, mesmo que com uma roupagem um pouquinho diferente. Então, Hugo, a resposta que eu tenho para você é o seguinte. Primeiro, a pergunta anterior tem um pouco a ver com a sua, então vale ouvir. E a segunda questão é o seguinte, quando o PVP está esticando ou esticado, como você diz, naturalmente você vai olhar para o lado e vai ver alguns fundos da sua carteira que não terá o PVP esticado. Então não quer dizer que aquele fundo ele está ali meio que um pouco caro, né? Mas que você não vai ter opção dentro da própria carteira. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que se você tiver uma carteira de fundos mais populares, muito possivelmente com o PVP esticado, novas ofertas acontecerão. E naturalmente você vai ter a oportunidade de alocar mais perto do VP, porque em geral, no momento de alta de cotações, ou seja, juros baixos, alta de cotações, naturalmente você vai ter um PVP de 10, 15, 20, 30, às vezes até mais, mas você vai ter oferta mais em linha com o valor patrimonial e com desconto frente ao valor de mercado, coisa que a gente não está vendo nesses últimos anos, né? O ponto é que hoje nós temos quase 3 milhões de investidores, né? Saiu até o boletim recentemente, quase 3 milhões de investidores aí em 2025, fechando o ano de 2025, e o que eu quero dizer para vocês é que as questões ainda de juros para baixo não foram muito claras para muitos investidores que estão nesse grupo. Então, fica mais difícil de vocês entenderem que à medida que o mercado começa a esticar, como usando o termo que você colocou, as ofertas também vão surgindo e abre-se oportunidades para que você faça alocações mais no campo das ofertas do que no home broker, no mercado secundário, como a gente costuma dizer. Tudo bem? Pergunta número 3, do Venha com Samuel. Professor Baroni, para montar uma carteira de dividendos com fundos imobiliários, o ideal seria ter poucos fundos bem selecionados ou ter uma carteira com mais FIIs? A resposta é depende. Eu sei que nem todo mundo gosta de ouvir o famoso depende, mas a resposta é depende. Depende do que, Baroni? Depende do quanto o fundo imobiliário está presente na sua carteira. Nós estamos falando de uma carteira que tem 10, 20, 30, 50, 80, 100% em fundos imobiliários. Quanto que você tem em fundos imobiliários? Inclusive é algo que os nossos assinantes sempre nos perguntam, a gente sempre procura responder, e inclusive eu falei no começo, mas volto a repetir, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, o link está aqui na descrição do vídeo.
E a gente sempre diz o seguinte, depende um pouco desse percentual, né? Em média, as pessoas têm entre 20% e 50% em fundos imobiliários. Vou dizer, em média, há quem tenha menos de 20% e há quem tem mais do que 50%, mas em média entre 20% e 50%. Aí a pergunta é, quantos fundos ter? Você também tem uma amplitude interessante, você pode ter aí de 10 a 20 fundos imobiliários? Pode, mas se você tiver 10 fundos imobiliários, a tendência natural é que você tenha fundos mais óbvios, fundos mais consolidados. Se você tem mais próximo de 20, tem espaço para você ter fundos que tem um pouquinho mais de risco, que pode ter uma relação de retorno um pouquinho maior para a composição da sua carteira. Então, né, para a gente não deixar de falar um número para você, eu acho que é entre 10 e 20 fundos. Eu prefiro falar entre 15 e 20, tá? Porque eu acho que hoje ainda o mercado de fundos imobiliários, para você ter apenas 10 fundos, parece um número alto, mas não é, ainda para o que é a indústria de fundos imobiliários. Nós ainda somos carentes de fundos realmente muito grandes, muito robustos. Eu acho que daqui a alguns anos a gente idealmente pode chegar numa carteira entre 10 e 15, mas hoje eu prefiro acreditar que uma carteira entre 15 e 20 é uma carteira mais saudável. Então, respondendo a você, entre 15 e 20 fundos me parece o número mais razoável para aquilo que é o mercado de fundos imobiliários hoje. Daqui a alguns anos a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, temos aqui 2 fundos de shoppings que são muito grandes. Nós temos 2 fundos de logística que são muito grandes, nós temos 2 fundos IPCA+, 2 fundos de CDI, 2 fundos de renda urbana, né, híbridos, e aí a gente vai conseguir ter uma carteira numericamente menor. Ainda não estamos nesse estágio, já melhorou bastante. Há alguns anos atrás, era normal você ter carteiras com 30, 40 fundos. Hoje, me parece mais razoável, mais perto de 20 fundos, tá? A tendência natural é que esse número vá diminuindo até que a gente chegue nesse, idealmente, aí 10, 15 fundos, tá bom? Vamos então agora para a pergunta número 4. Professor, eu sempre uso a tática de quando o fundo passa de 1,5 do PVP, eu vendo e busco outro bem mais descontado. A pergunta é se eu devo vender todo o fundo ou somente o excedente. Carlos José Oliveira. Pergunta dificílima, Carlos, porque quando você está vendendo um fundo com 1,5 PVP, e comprando um outro bem mais barato, como você colocou, você pode estar mudando muito a equação de risco dessa sua carteira. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, será que esse fundo com 1,5 de PVP não vai fazer oferta? Será que ele parou totalmente nas ofertas? Por que parou nas ofertas? Porque se você tem um fundo com 1,5 do PVP, sugere a regra de mercado no geral, se for um fundo mais popular, um fundo que tem um mandato de gestão ativa, você vai buscar naturalmente a novas ofertas. Agora, se for um fundo passivo, um fundo pequeno, aí realmente ele acaba ficando muito destoante, você acaba tendo pouco retorno para um risco direcional mais elevado, entendeu? Mas vamos partir do pressuposto que nós estamos falando de fundos mais populares, fundos maiores, fundos bem diversificados. Acho muito difícil você chegar a ter 1,5 do PVP e não ter uma oferta. Se tiver uma oferta, vai abrir espaço para você fazer a chamada arbitragem, que é você vender o excesso, como você está falando, aí, vender o excedente, e entrar na oferta no mesmo fator de proporção. No final das contas, você vai ter a mesma quantidade de cotas e vai ter embolsado uma diferença, que é o excedente que você acabou de falar aí, tá bom? E aí você sempre tem aquelas rodadas de sobras de subscrição, montantes adicionais. Então, essa foi uma prática, inclusive, muito comum ali entre 2018 e 2019, depois entre um pedaço de 20 até um pedaço de 22. Então, nós tivemos aí, nesses últimos 10 anos, talvez uns 2 a 3 anos em que essa prática foi relativamente comum no mercado de fundos imobiliários. Algo que a gente já não vê há bastante tempo, desde quando os juros começaram a subir e ficaram nesse patamar aí mais elevado, né, mais restritivo, e aí essa estratégia acabou sendo pouco praticada, tá bom? Vamos para a quinta e última pergunta, do Jackson Barbosa. É possível ter uma carteira de FIIs só com fundos de tijolos? Se sim, como você montaria? Interessantíssima pergunta. A resposta é sim, mas vai depender o quanto que você tem fora daquilo que é tijolo, né? Como assim, Baroni? Não entendi. Então, fora daquilo que é fundo imobiliário, fora daquilo que é tijolo, como é que está a sua carteira? Você também tem bastante renda fixa? Porque ter uma carteira 100% do patrimônio somente em fundo de tijolo depende muito do perfil do investidor, mas eu acho que seria interessante você ter um colchão bem interessante de renda fixa para diminuir a volatilidade, dar a oportunidade de você ter um caixa para eventualmente alocações, emissões e uma série de questões, né? Agora, uma carteira 100% de fundo de tijolo, ela vai ter um yield um pouco menor, né? Você pode ter uma valorização patrimonial relevante em algum momento, com um ciclo de baixa de juros, mas você vai ter baixo espaço para manobra, para fluxo de caixa adicional. Então,
a pergunta que eu te faço é, ok você ter fundos de tijolos, mas o que você tem fora disso, né? Você tem renda fixa tradicional, você tem uma renda fixa que te dá uma certa estabilidade também no portfólio, né? Quando você tem um fundo de papel, então vamos mudar um pouquinho a pergunta. Qual que é a diferença de uma carteira 100% tijolo e uma carteira que também tem papel? Você aumenta o dividend yield da carteira, você aumenta o fluxo de caixa mensal da carteira, você traz mais associação imediata ao CDI ou à inflação, aos indicadores principais, consequentemente você tem um reinvestimento mais, vamos falar assim, mais intenso da sua carteira, um fluxo de caixa um pouco maior. Então, quando você tem uma carteira somente de tijolo, seria importante você ter um fluxo de caixa fora dessa carteira para te ajudar também nos aportes. Mas, honestamente, eu não vejo problema nenhum, desde que seja alinhado ao seu perfil de imóvel mesmo, tá? Agora, como você montaria? Não muito diferente daquilo que nós temos hoje, basicamente fundos de logística, fundos de shopping, fundos de renda urbana, fundos híbridos, e algumas coisinhas a mais, né? Alguma coisa que possa envolver outras estratégias adicionais, tá? Aí leia-se hotéis, né? Hoje saúde está praticamente dentro do renda urbana, mas você teria hotéis, você teria agências, né, eventualmente, você teria outros setores que potencialmente poderia trazer um temperinho a mais ali dentro da carteira para combinar essa questão de tijolo, né? Então você teria que buscar outras fontes dentro dos tijolos, né? O corporativo também hoje é um setor que, embora seja relativamente pequeno, mas ele é importante, ele é relevante até pelas opções que tem no mercado. Então, sim, é possível, e eu acho que montaria dentro desse propósito aí de respeitar um pouco daquilo que é hoje o padrão de mercado. Basicamente, logística, shopping, corporativo, renda urbana como principais, e outros agregando para ser um adicional ali de retorno. Se vocês gostaram, continuem mandando perguntas para que vocês possam aparecer aqui nos próximos vídeos, tá bom? Mais uma vez, convido a todos a deixarem comentários, se inscreverem no canal, deixar aquele joinha, compartilhar com os amigos e também conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, que está aqui disponível no link da descrição do vídeo, tá bom? No mais, um grande abraço, até a próxima e valeu!